E a equipe do Wolverhampton na Inglaterra mandou olheiros para observar a situação de Vítor Gabriel no Clássico Grenal. Nesse vídeo eu quero explicar um pouco mais como que está a negociação do Inter e do Sport sobre a compra dos seus direitos econômicos, mas muito acima disso, de uma possibilidade de saída já na metade dessa temporada. Além disso, eu quero também te trazer uma outra informação, que é sobre o nome que está engatilhado para esta janela de transferências, que é o de William, lateral direito do Cruzeiro. Mas acima disso, eu quero te falar sobre uma outra situação, até mesmo de uma saída que também pode acontecer da lateral direita agora nessa janela. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, quero falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional, e eu quero começar primeiro te explicando sobre a situação do Vítor Gabriel, zagueiro, destacou, não preciso nem falar para ti o destaque que ele é nesse Campeonato Gaúcho. Nesse momento está lesionado com uma situação na coxa. Na quinta-feira, quando acontecer a reapresentação do Internacional, o Inter vai saber um pouco mais o grau dessa lesão, mas depois do título gaúcho ele já tinha falado que foi muito mais para se precaver de uma possível lesão mais grave que ele pode ter do que realmente algo mais sério que impossibilitaria ele de ficar daqui a pouco 1-2 meses fora. A princípio, ele até deve ficar de fora da primeira rodada do Brasileirão, mas quem sabe já por início da Libertadores, no dia 1º contra o Bahia, lá na Fonte Nova, ele já possa ser novamente uma peça que esteja à disposição. Mas a partir disso eu quero te dar a informação, também ela já foi veiculada nos últimos dias, que o Inter já tem negociações com o Sport. O Inter enviou um e-mail para o Sport falando exatamente que gostaria já de exercer a opção de compra, que é no valor de 2 milhões de reais por 50% dos seus direitos econômicos. Isso seria a primeira parte dessa negociação, porque todo mundo bem sabe que no caso do Vítor Gabriel, como é um zagueiro que vai ser vendido por muito dinheiro, não faz sentido o Inter ter só 50%. O Inter precisa ter no mínimo 70% dessa negociação. O Inter precisa ser majoritário em cima deste atleta. E aí, a partir disso, o Inter já teria iniciado negociações de forma antecipada para conseguir comprar mais 20% dos seus direitos. Só que isso não estava previsto no contrato do Vítor Gabriel, a compra de mais uma porcentagem por um valor definido. Então o Inter vai ter que negociar com o Sport também esta situação. Por quanto que o Sport vai querer vender esses 20% dos direitos econômicos, além dos 50% que já vendeu por 2 milhões de reais. E não é uma conta simples, uma regra de 3, não é porque o Sport vai vender 50% por 2 milhões, que já estava previsto por contrato, que os 2 milhões que os outros 20% vão ser vendidos daqui a pouco, né, por um pouco menos de 1 milhão de reais. Não é uma regra de 3 simples, né? Então não dá para se basear nesse tipo de situação. É um valor novo e talvez possa até ser maior do que 50%, né, do valor de 2 milhões de reais, e essa tendência pelo que o atleta se valorizou. Só que o Inter já quer resolver essa situação agora, porque se o Inter deixar para resolver no final do ano a situação do Vítor Gabriel, o Inter primeiro vai conseguir tranquilamente esses 50% pelo valor de 2 milhões de reais, só que o Inter não vai conseguir esses 20% extra. Vai ser um valor muito mais caro, porque ele vai se valorizar ainda mais durante o Campeonato Brasileiro, durante a Copa do Brasil, durante a Copa Libertadores. E aí, trazendo uma outra informação, que já tinham olheiros do futebol inglês, mais precisamente da equipe do Wolverhampton, assistindo o Vítor Gabriel. Porque ele é de uma posição no futebol que é muito rara, que é um zagueiro canhoto com muita técnica e tem 20 anos. É algo que o futebol europeu gosta muito. Quando tem um jogador deste nível, canhoto ainda, que é muito difícil, eles já ficam espantados e começa a brilhar o olho deles, inclusive. Então o Wolverhampton tem sim interesse na contratação, só que essa é uma contratação que o Inter quer vender por muito dinheiro. E aí seria, sim, tranquilamente algo em torno de 20, 30, 35 milhões de euros para o Inter conseguir pegar uma fatia deste valor. O fato é que sim,
é um nome que nesse momento o Inter tá tentando. O Inter vai comprar sim, a questão é se o Inter vai conseguir comprar mais 20%, que seria muito importante pensando numa venda no futuro. E o Inter só vai ajustar o contrato dele depois que resolver todas essas pendências com o Sport Recife. Agora, uma outra situação que eu quero explicar para vocês é sobre a situação do nome que está engatilhado. E antes de falar sobre esse nome, preciso te dar um contexto, né? Hoje a única posição que o Inter procura nessa janela de transferências é um lateral direito. Se tu for olhar todo o elenco do Internacional, tu vai ver que a única carência mesmo que o Inter tem é a lateral direita. Nem tanto pelo Brian Aguirre, que fez um bom Campeonato Gaúcho. Muito mais pelo seu reserva, que é o Nathan Santos. Tem negociações, inclusive, para disputar a Série B com o Atlético Paranaense. Essas negociações já existem e existe uma boa possibilidade dele ir lá para o Paraná. E aí, a partir disso, o Inter até ficaria sem lateral direito reserva. Por isso que é uma posição que o Inter está tentando ir muito nessa janela que fecha agora no dia 10 de abril. E aí eu quero te trazer uma informação de bastidor que eu recebi, do nome que, segundo eu recebi, é exatamente a frase, o nome está engatilhado, que seria o nome do lateral direito William, jogador do Cruzeiro. Nem preciso dizer a identificação que ele tem com o Internacional. Nessa primeira janela de transferências houve uma negociação muito forte. O Inter tentou já, nessa primeira janela, que esse negócio pudesse ser concluído. Não foi. O Inter enviou o Wanderson lá para o Cruzeiro, mandou ele em função da dívida do Wesley, liberou o salário que era importante e deixou este salário com o Cruzeiro, mas o Inter fez esta negociação inicial. Agora, o Inter gostaria de contratar o lateral direito do Cruzeiro. O Cruzeiro já tem o Fagner como reserva, não seria uma perda tão grande. E o Inter também já sabe os valores para contratar o William, que é na casa de 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais. O Inter não vai pagar esse valor. Obviamente, o Inter conseguiria uma negociação por parte do Cruzeiro, e é isso que está acontecendo. O Inter ainda tem aí pouco mais de 20 dias para conseguir contratar esse atleta. Mas é um nome que o Inter já gostaria, porque o calendário do Inter a partir de abril é um calendário de quarto domingo. O Inter não vai ter tempo para descansar. Então o Inter não vai ter um tempo hábil para conseguir fazer exatamente algumas situações importantes, como por exemplo, todos os jogadores 90 minutos. O Braguinho não vai conseguir jogar 90 minutos todos os jogos. Bruno Gomes só volta em novembro, tendência que nem volte nessa temporada. E aí o Nathan Santos indo para o Atlético Paranaense, o Inter até fica sem lateral direito. Por isso que o Inter quer trazer o William. Para quando não ter o Brian Aguirre à disposição, tu manter a régua ou quem sabe até melhorar. Porque o William, na minha opinião, é um jogador melhor que o Brian Aguirre. Eu acho que é até uma unanimidade. Vai ser titular. E o Inter, querendo ou não, até porque foi o melhor lateral direito do último Campeonato Brasileiro. Então é o nome que o Inter segue tentando. Tem o apoio do atleta, que quer vir para o Internacional, é muito amigo do D'Alessandro, e aí o D'Alessandro volta a ser um papel fundamental nessa contratação, porque o D'Alessandro trabalhou no Cruzeiro há cerca de um ano atrás, então ele conhece os dirigentes lá, ele sabe e tem uma boa ligação, tem uma boa convivência com eles, é um outro fator também importante dentro desse negócio, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, grande abraço, valeu, falou e foi!